Olá, seja bem-vindo ao canal Senhora Literatura. Eu sou a Francine Cruz e o tema de hoje é audiolivro. Você conhece essa modalidade? Já ouviu algum livro? Se ainda não, é uma oportunidade para conhecer e se sim, venha assistir esse vídeo com a gente também para conhecer um pouco mais. Vamos lá? Os audiolivros, ou também chamados de livros falados, ou ainda para quem gosta de usar o termo em inglês audiobooks, eles são uma alternativa para quem por algum motivo não pode ler, não consegue ler ou não tem tempo para ler e precisa usar outros momentos do seu dia para ouvir os livros. Eles começaram a se popularizar na década de 70, década de 80, e hoje em dia, com o advento da tecnologia, dos smartphones, tem começado a crescer ainda mais essa modalidade. Bom, eu vou contar um pouquinho sobre a minha história, de como começou, né, esse meu contato com os audiolivros. Eu sou da década de 80, e lá naquela época, os meus avós eles tinham o costume de contar histórias pra gente, principalmente o meu avô. Só que às vezes eles não podiam estar ali junto. Então o meu avô sempre tinha o costume de comprar um livrinho infantil e vinha junto com o livrinho aquela fita cassete que contava a historinha. Então aquilo na minha infância foi uma maravilha, porque sem saber ler, eu sabia pelo menos colocar a fita cassete ali no aparelho e conseguia ouvir as histórias que eu gostava. Isso ficou marcado, né, pela minha infância toda. Depois surgiram também a famosa coleção Disquinho, que eu tenho certeza que fez parte da infância de muita gente. E hoje em dia, por mais que a gente tenha vários outros elementos, né, de tecnologia e vídeos, é uma coisa que eu uso com a minha filha. Minha filha tem 3 anos e às vezes ela gosta muito de história. Eu não consigo ficar contando história para ela, então eu coloco essas histórias ali no celular ou no tablet e ela fica ouvindo e muitas vezes até dorme ouvindo as histórias. É muito bacana. Outra coisa que eu acho muito bacana a gente falar sobre os audiolivros é que eles são uma forma de inclusão social, eles são uma forma de acessibilidade. Como eu falei, tanto para quem não sabe ler, né, no caso crianças pequenas ou pessoas que não foram alfabetizadas por algum motivo, também para pessoas que têm alguma deficiência na sua visão, né, às vezes os idosos que já têm uma baixa visão, ou pessoas que são cegas realmente, pessoas que têm dificuldades, né, na leitura, os disléxicos, por exemplo. Então, o audiolivro, ele vem para trazer essa inclusão, para fazer com que essas pessoas também tenham acesso ao conteúdo dos livros. Eu acho isso de uma relevância imensa na nossa sociedade. E também vale a gente lembrar que no nosso dia a dia, muitas vezes a gente não tem tempo de parar e ler um livro. Então as pessoas ocupam muito o seu tempo, né? Por exemplo, pessoas que gostam de audiolivro, que já têm esse costume, elas gostam de colocar no seu carro. Às vezes você trabalha longe, né, da sua casa, então aquele trajeto ali que demora meia hora, 40 minutos, 1 hora, até mais, essa pessoa consegue aproveitar esse tempo de trânsito de uma maneira muito útil, né, para o seu lazer, ouvindo um livro de literatura, de poesia, de contos, ou até mesmo aquelas pessoas que gostam de estudar, né, pessoas que estão prestando vestibular ou prestando algum concurso, por exemplo, o concurso da OAB, né, tem muita gente que estuda essas questões, principalmente do direito, né, ou para concursos públicos. Então, o audiolivro ele tem muitas vantagens. Eu sei que muitas pessoas ainda não tiveram a experiência com audiolivro, ainda não conhecem, né, muitas vezes, e eu deixo aqui nesse vídeo o convite para vocês conhecerem, experimentarem, né. Antigamente, como eu falei, né, na década de 70, 80, 90, era mais comum o formato de CD ou de fita cassete, até mesmo os disquinhos. Hoje em dia, a gente já tem diversos sites, aplicativos, né, que podem ser feitos de maneira online, né? Pelos smartphones também você consegue baixar ali e ouvir esses livros. Então fica o meu convite para vocês conhecerem e também vou aproveitar esse momento e falar um pouquinho como que é
um audiolivro, né? Ele é um livro falado. Existe um narrador que vai ler esse livro, uma pessoa profissional, né? Um narrador profissional que vai fazer essa leitura desse texto. A maioria das vezes são os textos integrais mesmo, como está lá no livro escrito, eles são falados no audiolivro. Também existem modalidades em que são diversos narradores para dar uma dramatizada maior na história, e são usados efeitos sonoros, né, sonoplastia, trilha sonora, etc, tudo para deixar mais agradável, mais gostoso para o ouvinte. Eu, enquanto autora, tive a oportunidade de ter um dos meus livros publicado no formato de audiolivro. É o livro A Casa dos Dois Amores, um romance juvenil que tem como pano de fundo as manifestações dos jovens na década de 60, os tempos ali da ditadura militar, né? Conta a história aqui da Gabriele e do Felipe, que vivem aí o seu romance conturbado entre todas essas questões políticas que ocorreram nesse período. Esse livro, em formato de áudio, ele tem a duração de 7 horas e 21 minutos. Para quem não conhece, né, como que funciona um audiolivro, ter uma noção mais ou menos. É um romance, então seria um livro mais ou menos no papel em torno de 300 páginas, digamos assim, e que transformado para o áudio tem 7 horas de duração. Muitos leitores me mandaram os seus feedbacks contando, né, suas experiências com o livro. Então alguns contavam assim, eu li enquanto estava indo para o meu trabalho, então cada hora eu escutava um pouco, e chegava no meu trabalho e eu queria continuar escutando e não podia, tinha que ir trabalhar e ficava curioso, né? Tinha alguns que me contaram que deram de presente, por exemplo, para suas mães, né, que tinham dificuldade com a leitura. Então, eu deixo a dica para quem não conhece, procurem audiolivros para vocês conhecerem, terem essa experiência, além do papel, para que em outros momentos, de repente, vocês possam estar usufruindo, né, do prazer da literatura e possam estar indicando, principalmente, como eu falei também, para outras pessoas. Eu tive a graça também de quando do lançamento desse livro, eu visitei alguns espaços, por exemplo, o Instituto Paranaense de Cegos, onde fui fazer uma doação também de alguns exemplares. Além dos meus livros, doei também diversos exemplares de outros audiolivros que eu tinha, né? Tanto que não fiquei com nenhum aqui agora também para mostrar para vocês, mas eu já ouvi diversos audiolivros, eu gosto. Também acho uma dinâmica, obviamente, diferente da leitura no papel, né? É outra experiência, mas também bastante válida. E principalmente eu gosto muito de ouvir poesia, né? Eu tinha um livro do Afonso Romano de Santana, que era bem bacana. Mas quando fui fazer essa doação para o Instituto Paranaense de Cegos, acabei levando todos os meus livros. Achei que seria muito mais útil lá para eles do que para mim, que já tinha ouvido as histórias. Também na Biblioteca Pública do Paraná nós temos aqui a seção de audiolivros, a seção, né, das pessoas que têm alguma deficiência visual, por exemplo, podem ir e ter contato com esses livros, né, além de outros tipos de livros, como os livros em braille e etc. São opções. Quero deixar o convite, então, para quem ainda não conhece, ou até mesmo para quem conhece, mas às vezes não sabe aonde encontrar os audiolivros, além das livrarias, né, que tem esses formatos de CD, que tem os formatos mais tradicionais, vocês podem, por exemplo, encontrar audiolivros gratuitos em muitos lugares. Claro, tem as opções pagas, que elas são plataformas que funcionam mais ou menos no estilo, deixando mais popularmente, assim, para vocês entenderem, no estilo Netflix de ser. Então, existem algumas plataformas, né, como a YouBook, a Universidade Falada, que trabalham dessa forma, com mensalidades, gira ali em torno de R$14,90, R$19,90, para que as pessoas tenham acesso, né, ao conteúdo todo ali. São centenas, às vezes milhares de livros no catálogo. E também tem as opções gratuitas, né? Temos, por exemplo, a Biblioteca de São Paulo, que tem um grande catálogo de audiolivros. Temos também o Projeto Gutenberg, que trabalha bastante também com essa parte de divulgar os livros
autores dos mais famosos possíveis, né? Victor Hugo, Jane Austen, etc. Estão com seus livros disponibilizados. E temos também a Free Classic Audiobook, que também trabalha com essa questão de popularizar principalmente os livros que são de domínio público. Então eles têm essa missão de popularizar os livros que já são em domínio público e transformar em áudio. Então é bem bacana, quem ainda não conhece tem todas essas oportunidades, depois eu vou deixar aqui embaixo na descrição também os sites que vocês podem acessar, visitar e conhecer. E para quem já conhece também, aproveitem para ler e ouvir cada vez mais, tá bom? Deixe meu convite também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você conhece alguém que possa gostar desse vídeo, compartilha com essa pessoa, deixe o seu like e deixe também os seus comentários, se vocês gostam, se não gostam, quais as suas experiências com os audiolivros. Obrigada e até a próxima!